Seja bem-vindo a mais uma EBD, né? Da Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta. Sou o irmão Iwala, da classe Canaã, e é um prazer estar mais uma vez com os irmãos, com a igreja, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E é um privilégio. Eu agradeço por essa oportunidade, agradeço a Deus por esse privilégio que Ele nos dá de poder estar participando da sua obra. E vamos estar orando para iniciar o nosso estudo, né? Que hoje o tema é muito bom, muito importante para nossas vidas, né? Para a igreja também. Vamos estar orando. Pai que está no céu, santificado, glorificado seja teu nome, Senhor. Vem, Senhor, em nossas vidas e a tua vontade seja feita, Senhor, aqui na terra como no céu. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que está se encerrando. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos, junto como igreja, Senhor, ter esse momento, Senhor, de ler a Tua Santa Palavra, de estudar a Tua Palavra, Senhor. E rogamos a Deus a unção, a presença do Teu Espírito Santo, a direção, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, dessa lição. Pedimos uma bênção, Senhor, para cada aluno, uma bênção especial para os Teus servos, os professores, tem essa responsabilidade, Senhor, de estar sendo instrumento Teu, Senhor, para estudarmos junto a Tua Palavra. Abençoe, Senhor, essa lição. Abençoe também os irmãos, Senhor, que estão enfermados. Visite cada um. O Senhor possa estar restaurando, curando, trazendo eles de volta, Senhor, às suas casas. A oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, o tema hoje da nossa escola dominical é um tema muito bom, muito importante para nossas vidas, que é a revelação de Deus. Nós aprendemos que Deus que nós cremos, o Deus que nós aceitamos, é um Deus que se revela, é um Deus que tem esse propósito desde a criação do homem, né? De se mostrar, de se revelar a todas as criaturas, né? E o texto básico que nós vamos estar estudando se encontra em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 23. E o texto-chave se encontra em João 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o objetivo dessa lição, a revelação de Deus. Ao estudar essa lição, você terá condições de acreditar que Deus sempre se revelou aos homens para que estes cresçam em sua pessoa, em seu relacionamento com Deus, né? O aluno será capaz, né, de entender que Deus continua se revelando ao ser humano até hoje, até esse momento, que esta é a vontade dele, esse é o propósito dele, de se revelar, de que o homem possa entender isso, né? E que você, ao final dessa lição, você sinta cada vez mais esse desejo de entender a existência de Deus, que Deus é um Deus presente, é um Deus onipotente, é um Deus que se revela para nós porque Ele tem que cuidar de nós, né? Então, sentir o desejo de conhecer melhor a Deus. Vamos passar para o primeiro tópico, né? O que quer dizer revelação de Deus? Os irmãos sabem o que significa revelação? A gente ouve muitas vezes, em algumas outras denominações, essa palavra revelação, né? Então, vamos esclarecer. A revelação é o ato gracioso de Deus, pelo qual Ele comunica a nós coisas a respeito de si mesmo, né? E do nosso relacionamento com Ele. Então, a palavra revelação significa isso, revelação de Deus. É o ato gracioso de Deus, pelo qual Ele comunica a nós coisas a respeito de si mesmo, de Deus, e do nosso relacionamento com Ele. Então, nós vamos entender agora que a revelação ela tem um propósito divino, né? Deus tem esse propósito. Deus manifesta os seus planos através de palavras e de ações. E cada uma dessas ações que marca um passo além no seu plano da história redentora pode chamar-se
apropriadamente uma revelação. Então, esse é o propósito de Deus. Ele, para cumprir os seus propósitos, e o propósito principal, maior de Deus, é que o homem se chega a Ele, que o homem volta a ter um relacionamento com Ele, porque foi com esse propósito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem andasse com Deus, louvasse a Deus, pudesse se relacionar com Deus. E Deus quer que o homem continue se relacionando com Ele. É por isso que tem esse propósito, a revelação, né? Deus manifestar os seus planos através de palavras e de ações. E cada uma dessas ações que marca um passo além no seu plano da história redentora pode chamar-se apropriadamente uma revelação. Então, o propósito de Deus é esse. Plano de redentor, de aproximar, né, a criatura com o Criador. E hoje Ele nos dá um privilégio de nós não sermos somente criaturas, nos tornarmos filhos de Deus, né? Agora, qual é a finalidade da revelação? A finalidade da revelação é Deus se a conhecer ao homem a fim de que este atingisse o objetivo para que foi criado, para o conhecer, para o amar, para o adorar, para o glorificar o seu nome. Então, esse é o objetivo da revelação, né? O homem, ele tem essa atitude de reconhecer a grandeza de Deus. E nesse reconhecimento, glorificar Ele. Nesse reconhecimento, reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor sobre nossas vidas. Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom ao tempo todo. Então, esse é o propósito, é a finalidade da revelação. Deus se a conhecer ao homem a fim de que este atingisse o objetivo para que foi criado, para conhecer melhor a Deus, amar a Deus e adorar a Deus, né? Então, quem criou Deus? Como é Deus? Onde Deus mora? São perguntas que a gente faz. Onde está Deus? Às vezes, a gente passa por certas situações que as pessoas levantam esses questionamentos. Se Deus existe, né? Eu me lembro que onde houve aquela catástrofe, há uns anos atrás, lá na Ásia, né? Que houve aquele tsunami que produziu uma destruição tremenda naquela região, naqueles países, e muitas daquelas pessoas ali levantaram essa questão: se Deus existe, por que acontece isso? Né? Onde está Deus? Deus é amor, Deus é misericórdia, né? E Ele usa, né, de várias maneiras para se revelar ao homem, né? E Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente, para que o homem pudesse compreender um pouco de sua grandeza. Ele quis se revelar a nós, utilizando para isso alguns meios que serão estudados agora. Então, Deus se utiliza de alguns meios para se revelar ao homem, a cada pessoa. Às vezes ele se revela pessoalmente, mas também se revela coletivamente, né? Como nós vamos estudar. Há duas maneiras de Deus se revelar, né? Uma dessas maneiras se chama revelação geral e a outra se chama revelação especial, né? A revelação geral, o que é? O que quer dizer revelação geral? É aquela em que Deus mostra para o homem que ele existe. Então, a revelação geral é essa, é a maneira que Deus se revela, se mostra a sua existência, a sua presença. E às vezes eu fico assim, abismado, às vezes, que a grandeza de Deus, o amor de Deus é tão grande nas nossas vidas, e Ele se revela de uma maneira tão maravilhosamente, e a gente não reconhecemos. Tem pessoas que não reconhecem. Através da obra da sua mão, a natureza manifesta isso. Lá no Salmo 19, versículo 1, né, o salmista fala isso, né?
Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Louvado seja Deus! Então, essa é a revelação geral. Deus é aquela em que Deus mostra para o homem que ele existe. E, lamentavelmente, alguns com seu coração endurecido não reconhecem a existência de Deus. E eu pergunto, como surgiu as coisas? Como surgiu o mundo? As coisas maravilhosas que a gente contempla, a natureza, o mar, né, os animais, as florestas, né? Às vezes eu vou em certos lugares, eu fico assim, louvando a Deus, glorificando a Deus, os cântaros dos pássaros, né? Então a gente vê a grandeza de Deus na obra que Ele criou, que nós usufruímos sem fazer nenhum esforço, sem merecimento, não há nenhum mérito. Então, quais os meios que Deus usa na revelação geral? Então, o primeiro meio que Deus usa na revelação geral, que eu já li aqui no Salmo 19, versículo 1, né, é a natureza. Né? Então, está aqui no Salmo 19, versículo de 1 a 4. Né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Então, qualquer canto que você for, terra ou mar, você vai estar ali contemplando a obra que Deus criou. Que Deus é criador, é sustentador. Né? Então, aí está em Romanos 1, 18, né? Versículo 1, 18, o apóstolo Paulo também fala isso. Né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, a primeira manifestação geral que Deus manifesta é através da natureza. A segunda manifestação da revelação geral que Deus faz é na consciência. Né? A natureza moral do homem, né? Romanos 2, 14, versículo 15, o apóstolo fala a respeito, né? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Aí aqui o apóstolo Paulo está dizendo que mesmo as pessoas que não reconhecem através da obra de Deus, através da manifestação da natureza, né, a sua consciência, né, ele tem esse discernimento do que é certo, do que é errado. Então, é isso que a natureza do homem, né, a natureza moral do homem, né, serve para tornar o homem indesculpável. É a capacidade que o homem tem de discernir entre o certo e o errado. Então, o que o apóstolo está dizendo? Nenhum homem, né, ele tem essa sua natureza, né, moral, né, ele instintivamente ele não vai ter desculpa de dizer que Deus não existe. Aliás, dentro do homem existe essa necessidade de se relacionar com Deus. Mesmo que ele não aceite, ele não admita a existência de Deus, mas dentro dele, dentro da sua consciência, né, ele recebeu essa capacidade de discernir o certo e o errado, o que é justo e o que é injusto, né, o bem e o mal.
E nessa sua capacidade, nessa sua consciência, né? O Paulo está dizendo aqui em Romanos 2, 14, 17, né? 14 e 15, de que nenhuma criatura humana será indesculpável. Mesmo que ele não reconheça, mesmo que ele levante a bandeira que Deus não existe, mas ele não vai estar diante de Deus, né, dizendo que, olha, eu nunca ouvi falar de ti. Eu nunca, né, me falaram de ti, da boas novas do Evangelho. Porque, através da sua consciência, ele sente essa necessidade, né? E a terceira revelação geral que Deus faz ao homem é a providência de Deus. Olha que maravilha, ele nos dá a chuva, ele nos dá as estações do ano, né? Ele nos dá, né, o dia e a noite, né, as estrelas, o sol, né, a lua, tudo, né, que venha estar governando o mundo, né, que está prestando o quê? Serviço a nós. Então, através da providência de Deus, e Deus é tão misericordioso, né, nós estamos passando esse período aí, essa crise hídrica que nós estamos passando, né, no nosso país, mas haverá o tempo que Deus vai mandar chuva. E a chuva ela vai estar enchendo nossos mananciais e regando a terra, para que ela possa produzir o quê? Alimento. E água para o quê? A nossa subsistência, para gerar energia, para o nosso bem-estar, né? Então, a providência de Deus é tremenda. Então, não tem como a criatura, ela achar que a coisa foi assim, ó, né? Apareceu do nada. Existe o Criador, né? E a palavra de Deus diz que lá em Gênesis, né, capítulo 1, diz que ali, no princípio, a terra era sem forma e vazia, né? Então, a terra era sem forma, a terra era nada, né? Não tinha forma, né? Não existia criatura nenhuma, mas Deus olhou aquela coisa disformes, vazia, em que ali diz que era um abismo, né? Deus criou, Deus se preocupou em criar os céus e a terra, o homem, a sua imagem e semelhança, né? E nós vemos que a outra revelação geral que Deus nos faz é através da história. Deus, através da história, ele agindo para que os seus propósitos sejam cumpridos na história, na vida do homem, na vida de cada criatura, né? Queira reconhecer ou não, mas Deus é que determina o rumo do mundo, da história, das nossas vidas, né? Então nós vemos aqui, na revelação geral, nós vemos que Deus se manifesta através da natureza, da consciência, né, do homem, né, da história e a providência, né? Então, a providência de Deus para a humanidade, como as estações frutíferas, a chuva, o sol, né? Até a pesca, né? Os movimentos das águas, das marés, tudo é ação de Deus. Não é do homem, é de Deus, né? É Deus agindo em nosso benefício, para que nós possamos ter o melhor, né? E nós vemos que na revelação geral, né? Aí nós vamos passar agora para a segunda maneira que Deus se revela. Nós falamos da revelação geral, vamos falar da segunda revelação, que é a revelação especial de Deus. Mas o que é a revelação especial de Deus? É aquela que Deus usa para mostrar ao homem que somente Ele é capaz de providenciar a salvação do homem. Então Deus, dentro do seu propósito, desde a época, lá no início, quando o homem ele caiu, né? Ele desobedeceu a Deus, e nessa escolha que ele fez, nessa desobediência,
dessa desobediência em relação àquilo que Deus tinha falado ao homem lá no Jardim do Éden, né? Ele deu as costas para Deus, né? Lá em Gênesis diz que quando Deus procurou Adão e Eva, e eles ao ouvirem a voz de Deus, a primeira reação deles foram o quê? Fugir. Fugir de Deus. E, infelizmente, hoje nós vivemos também essa realidade. Deus manifestando a sua graça, Deus manifestando o seu poder, Deus manifestando o seu cuidado nas nossas vidas, na vida da humanidade, independente se é justo ou não é justo, as pessoas, Deus é bom, né? Ele providencia a chuva para todos, Ele providencia o sol para todos, a lua para todos, né? O alimento para todos, né? Isso manifesta as providências de Deus, o cuidado de Deus em nossa vida. E o homem não reconhece. E olha, se há uma atitude que é muito triste, nós, humanamente falando, é a atitude da ingratidão. É a atitude de nós não reconhecermos os benefícios que nós somos contemplados, que nós recebemos. Se nós, humanamente falando, às vezes nós ajudamos, a gente fazemos algo não em busca de reconhecimento, mas quando nós vemos que aquela pessoa recebeu uma bênção, recebeu um benefício, recebeu uma ajuda, e aquela pessoa não tem uma atitude sequer de agradecer, a gente fica entristecido. E Deus também se entristece com o homem que não reconhece a existência de Deus, que não reconhece os benefícios de Deus na sua vida, né? Passando esses momentos aí tão difíceis que nós estamos atravessando, essa pandemia que está devastando o mundo todo, né? E mesmo assim as pessoas não reconhecem a bondade de Deus, o que Deus faz em nossa vida sem nós merecermos, né? Então, a revelação especial é aquela que Deus usa para mostrar ao homem que somente Ele é capaz de providenciar a salvação do homem. Deus, nessa sua preocupação lá desde o Jardim do Éden, né? Dentro do seu propósito redentor, é que o homem se aproxime dele, que o homem tenha uma atitude de gratidão, de reconhecimento da bondade, da misericórdia, do livramento que Deus muitas vezes tem dado para nós, né? E nós vemos lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 1 e 2, fala sobre essa providência que Deus nos deu. Primeira João 1, porque a vida foi, capítulo 1, versículo 1 e 2, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada através de Jesus Cristo. E João 3,36 fala sobre essa manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Porque Deus amou o mundo, Deus continua te amando de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a revelação especial, é a revelação plena de Deus na vida da criatura, de todos os homens. Esse é o desejo de Deus. Deus enviou o seu Filho Jesus, né, com esse propósito, né, para providenciar a salvação e o perdão dos pecados, né? No Salmo 103, versículo 7,
salmista também fala sobre essa revelação especial. Salmo 103, versículo 7. Maravilha, né? Está aqui, Salmo 103, versículo 7 ao 11. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. A misericórdia é sobre todos aqueles que o temem, sobre aqueles que crêem, sobre aqueles que o buscam, sobre aqueles que confessam que só há esperança em Jesus Cristo. Que maravilha! O salmista aqui relatando sobre essa revelação especial de Deus sobre nossas vidas, né? E essa revelação plena, especial, né? Está aqui, Jesus Cristo. João 1, 18, né? Que nós lemos no início da nossa lição, está aqui, ó. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Lamentavelmente, muitos não creem. E aqui em João 3,16, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é aqui, tá? Você tem uma decisão a tomar, você tem uma escolha, né? Aí a segunda revelação especial que Deus nos dá é a sua palavra, é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E aí mais um motivo que nós, que fomos alcançados, né, pelo amor de Deus, né, mais um motivo que nós temos de nós recebermos assim a revelação de Deus, de sabermos, né, de ouvirmos a voz de Deus, é nós estudarmos a sua palavra, é nós lermos a tua palavra, é nós meditarmos nessa palavra para ouvirmos Deus falar conosco. E Deus nos revela, nos fala através da sua palavra também, né? Lá no passado ele se utilizou de profetas, de profetisas, né? Para que fosse ali, anunciasse ao povo, né? A existência de Deus, os cuidados de Deus, até mesmo a ira de Deus, o descontentamento de Deus com certas atitudes que o homem tinha, né? Os certos governantes também tinham. Mas hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, né? E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, nós temos aqui a segunda revelação especial de Deus na vida do homem. É a palavra de Deus. Está aqui, 2 Pedro 1, 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. E lá no Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra. E a palavra de Deus é uma revelação especial em nossas vidas. A ação ou ato de Deus a pessoas específicas,
a revelação de Israel em Cristo, né? O Israel de Deus é o Israel de Cristo. Então, está aqui em João, capítulo 1, vamos lá, no Evangelho de João, capítulo 1, o Israel de Deus é o Israel de Cristo. Está aqui, ó. Capítulo 1, versículo 11 e 12. Né? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí no versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, esse é o Israel de Deus, é o Israel de Cristo. Não é mais aquele Israel lá do passado. Né? Então, a nova aliança é Cristo. A aliança que Deus, né? Essa nova aliança do Novo Testamento, Cristo. Não tem outro caminho. Né? Qual a maior expressão da revelação? Qual a maior expressão da revelação de Deus? É a vinda de Jesus Cristo ao mundo. João 3,16. Tá? Dentro do processo da revelação, por que foi importante que Jesus Cristo viesse ao mundo? Foi importante para que ele pagasse o preço dos nossos pecados e nos apresentasse a Deus. João 1, 29 está aqui, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista aqui anunciando, né? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E nos apresenta ao Pai, né? A Deus. A revelação especial é suficiente para a salvação de todo que crê em Jesus e na sua palavra. Né? João 3,17, eu já li aqui, né? 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o propósito de Deus, para que todos sejam salvos. Não existe mais uma classe especial, não existe mais uma nação especial. O amor de Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoa, não faz acepção regional, territorial, não. O povo de Cristo, o povo de Deus é o Israel de Cristo. Então, como nós lemos aqui em João 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto crerem e o receberem, né, será salvo. Você crê nisso? E vamos passar agora para o terceiro tópico. Então, nós vimos no primeiro tópico, né, a revelação de Deus ao homem, né, os dois tipos de revelação, a revelação geral e a revelação especial. Né? A geral, nós vemos que Deus se manifestando na natureza, Deus manifestando na consciência, né, do homem. O homem é um ser moral, ele tem a capacidade de discernir o certo e o errado, o bem e o errado, né? E nisso, né, se torna ele indesculpável, né? Ele não tem como, né, justificar, né? Não existe Deus. Ele, na revelação geral, também se manifesta das providências, nós tivemos, né, tendo cuidado de nos prover as estações do ano, as estações frutíferas, as chuvas no tempo certo, no momento certo, as estações, né, dia e noite, né, graças a Deus por isso, né. E agora nós vamos, né, nós estudamos sobre a existência de Deus. Deus existe? Claro que Deus existe. Deus existe. Ai de nós se não existisse, né? Ele é criador, ele é sustentador, ele é o Senhor da vida, ele é que nos dá o fôlego da vida, ele é que faz levantar, ele é o que faz cair, né? Não há Deus como o nosso Deus, né? Como diz lá em 1 Samuel, né? Como podemos saber que Deus existe? Há pelo menos 3
fortes argumentos sobre essa verdade. Então, a primeira, forma que nós sabemos que Deus existe, todas as pessoas têm uma intuição da existência de um ser superior, que é Deus. É interessante, nós voltamos lá no Jardim do Éden, antes de o homem cair, o homem se relacionava com Deus. Todo dia, ia Deus lá e Adão, conversava com Deus. Deus passeava lá no Jardim do Éden. E o homem, ele tem essa necessidade, tem essa vontade de conhecer Deus. Então, nós temos essa intuição. Mesmo as pessoas, às vezes, que não têm conhecimento da palavra de Deus, mesmo as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, ela tem essa intuição da existência de Deus através do quê? Das obras criadas. Eu, quando estudava, e eu gosto de estudar muito história, e quando eu estudava as tribos, outros povos, e ali eu via que em algumas regiões as pessoas adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as coisas criadas por Deus. Mas não é esse o propósito de Deus. Deus não botou, não é. Eles cultuavam a Deus. Eles sentiam essa necessidade. A idolatria não é algo aprovado por Deus. Deus não criou a árvore para você adorar a árvore. Deus não criou o peixe para você cultuar o peixe, os animais. Não. São coisas criadas por Deus. É necessário reconhecer o Criador. Em vez de adorar a criatura, vamos voltar a adorar o Criador dos céus e da terra. Esse é o propósito de Deus, nós voltarmos a glorificar o nome dele, a ter um relacionamento com ele. Então, o segundo ponto, como podemos saber que Deus existe, eu falei sobre a intuição que toda criatura tem, da existência de um ser superior de Deus, o testemunho das Escrituras, a palavra de Deus, esse é um testemunho, a palavra de Deus é a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus. Ele usou-se de pessoas para que pudesse transcrever, escrever aquilo que Deus quer que você e eu aprendamos sobre Deus. É interessante que eu estudando aqui essa lição, veio uma pergunta, Antes de um homem cair, Adão se relacionava com Deus, mas Adão não deixou nenhum escrito, como ele se relacionava com Deus, como era Deus, Claro que aqui, nós lemos em João 1:18, diz que nunca ninguém viu a Deus. Moisés não viu a Deus, Elias não viu a Deus, Os apóstolos nunca viram a Deus, nenhuma criatura, porque Deus é santo, Deus é puro, Os profetas, ninguém viu a Deus, porque Deus é perfeito. Nós que nós desejamos ter uma vida de santidade, nós não temos condições de olhar para Deus, Então, nós temos aqui o segundo tópico da existência de Deus, é a Escritura, a palavra de Deus. Terceiro, é percebendo todas as coisas que foram criadas, como vimos lá no Salmo 19, versículo 1. As obras dele manifestam a glória dele, a existência dele. A intuição humana, nós vemos ali no Salmo 53, versículo 1, Salmo 53, aqui, versículo 1, disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Então aqui o insensato, o nécio, ele está sempre afirmando, o ateu sempre afirmando que não existe Deus. E aqui no Salmo 53, versículo 1 diz, o ímpio nega a existência de Deus, Disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Então, nós vemos aqui
a evidência das Escrituras. No Salmo 119 eu falei a evidência através da natureza, né? Aí nós vemos aqui a evidência também das estações do tempo, né? Aí nós vemos em Atos 17, versículo 25, Atos 17, no versículo 25, fala sobre a evidência da Escritura, e a Escritura, ela diz, versículo 25, fala que ele nos dá o fôlego da vida, né? Deus aqui, ó. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração em todas as coisas. Então, se você está vivo, é por permissão de Deus, porque ele é o Senhor da vida, né? Então, aqui em Atos 17, versículo 25, fala isso, né? A respiração, o fôlego da vida é Deus que nos dá, né? E Romanos 1, capítulo 1, no versículo 25, versículo 20, Paulo nos fala, né, sobre a evidência da Escritura, e fala que Romanos 1, 20, fala que o homem, ele se torna indesculpável, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Mesmo que você não queira reconhecer, está aqui. A obra de Deus manifesta a sua existência, né? Paulo, quando discorre sobre as coisas criadas e a falta de gratidão do homem a Deus, diz que a natureza e a divindade de Deus são percebidas claramente por meio das coisas que foram criadas. Por isso, toda a humanidade não tem nenhuma desculpa em dizer que nunca tiveram prova alguma da existência de Deus, né? Então, nós vamos agora para o quarto tópico, né? Sobre a conoxicidade de Deus. Isso é, a possibilidade de se conhecer Deus. E é maravilhoso, né? Como nós conhecemos Deus? Pela criação, né? Vemos aqui, através da criação, nós podemos conhecer a obra criada. Por crer na sua palavra. João 14, versículo 6, ele fala que você pode conhecer a Deus, e aqui está escrito, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Uma forma de você conhecer a Deus é você crer no Senhor Jesus Cristo como o único Salvador. E aqui João diz que só há um só caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Jesus, ele está dizendo, eu sou o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o terceiro meio que você pode conhecer Deus é o seu Filho Jesus Cristo, né? Mateus capítulo 11, no versículo 27 e 28, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, está aqui, ó, a forma de você conhecer Deus, versículo 27 e 28, está aqui, ó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite que Deus está fazendo para você, né? Uma forma de você conhecer Deus é você desejar, né, ter esse encontro, essa experiência com Deus. A revelação de Deus, né, a revelação plena de Deus é Jesus Cristo. Veio a este mundo para pagar o preço dos nossos pecados e nos mostrar
ao Pai, né? Então, nós estamos chegando ao mais um final de uma aula, né? Então, nós vemos que a revelação máxima de Deus é Jesus Cristo e veio a este mundo para pagar o preço do nosso pecado e nos mostrar o Pai. Você acredita que tudo que existe no universo é criação de Deus? Acredita que a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem? Crê que Jesus é o único caminho para se chegar até Deus? Se você crê, então você está no caminho certo. Deus tem se revelado a você. E a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a expressão da fé, a obediência. A obediência a Deus, a obediência à tua palavra. A obediência no sentido de fazer aquilo que agrada a Ele, que glorifica Ele, que honra o seu nome, que nós possamos, através dessa lição, né? Devemos procurar enxergar Deus através de todos os meios que Ele mesmo providenciou, a fim de que reconheçamos o seu amor demonstrado por nós através de sua revelação. E Deus, através desse estudo, Ele está dizendo a você que você possa, assim, desejar receber e ter esse desejo de conhecer cada vez mais esse Deus Criador dos céus e da terra. Esse Deus que está no controle de tudo. Mas para isso é preciso você tomar uma decisão. É preciso você crer. E nós lemos aqui que na palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas a fé é a expressão do que? Da obediência. Obediência a Deus e a sua palavra. E a minha oração é que, através desse estudo, você possa, sim, crescer cada vez mais no conhecimento de Deus. E nesse conhecimento você possa melhorar cada vez mais o seu relacionamento com Deus, para que você seja uma pessoa que glorifique o nome de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.